Olá, fisiologistas, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E bom, eu estou disponibilizando essa aula do capítulo 2 que fizemos com a monitoria particular, tá bom? Foi desenvolvido pelo Google Meet. Espero que vocês gostem, tá bom? Desde já eu peço para vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá? Que nos ajuda demais. Um grande abraço e fique com Deus. Pronto, todo mundo pegou o café, pegou a caneta, o lápis, o iPad, porque agora a modinha iPad, né? São um bando de rico. Fazendo resumo no iPad, meu sonho. Meu Deus. Mas vamos lá. Ok. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje do capítulo 2, tá escancarado para vocês. A gente vai falar das características das células. Só passando um pouquinho. Semana passada, a gente falou, e eu gosto de abordar que todo capítulo do Guyton tem o seu ponto principal, que a gente tem que focar, tem a sua mensagem principal. Qual que era do capítulo 1? Saber o que é homeostasia. Vocês vão me mandando um ok assim, ó. Vocês conseguiram sair da aula sabendo o que é homeostasia? Ok? Sim ou não? Não me deixe falando sozinho. Por favor, vou ficar nervoso. Ok? A gente fez até aquelas questões nos stories, o Diego fez, eu fiz. Outra questão, saber o que é meio interno. Vocês conseguiram diferenciar o que é meio interno do intracelular? Todo mundo ok. Vocês conseguiram saber o que é feedback negativo? Ok. O que é feedback positivo? Ok. E a câmera está aqui, mas aqui é o chat para mim, tá? E o que é controle adaptativo? Que quem foi quem foi na segunda comigo viu a vergonha que eu passei tentando digitar sem ver. É um tipo de controle adaptativo que eu vou ter que ter com tempo para conseguir escrever sem olhar, porque são movimentos muito rápidos. Então, esses são basicamente os 5 conceitos principais que vocês não podem sair do capítulo 1 sem saber, tá? Então, vamos lá. Está tudo ok? Vamos iniciar, então. Ele fala aqui, ó, cada uma das 100 trilhões de células do ser humano é uma estrutura viva que pode sobreviver por meses ou anos, né? Que com o tempo a gente vai perdendo células, conforme a gente vai ficando mais velhos, mas às vezes as células duram por anos. Tá? Se a gente for uma pessoa saudável, não se expor a fator de risco, as células podem sobreviver por anos, desde que seus líquidos. A gente quer entrar? Desde que seus líquidos circundantes contenham os nutrientes adequados. O que a gente está falando aqui? Da homeostasia. A célula consegue viver por anos desde que a sua homeostase, que o mantimento das condições quase constantes do meio interno, estejam adequados. Desde que não esteja faltando glicose, desde que não esteja faltando íons, desde que não esteja faltando oxigênio. Ok? Então é isso que ele quer dizer. Olha só, eu gosto de usar muito essa palavra, integrar conhecimento. Já começamos a integrar o conhecimento de homeostasia do capítulo 1. E aí, cada capítulo é uma sequência. Por isso que você não pode. Vou começar a estudar logo do capítulo 6. Não vai funcionar. Você tem que ir progressivo. Vai sabendo capítulo por capítulo, progressivo. Então, aqui, ó. As células são blocos alimentares, né, de construção do corpo. Ele compara como se fosse uma casa, né? São os tijolos, né? E aí vai formando uma arquitetura no nosso corpo, fornecendo estrutura dos tecidos e órgãos do corpo. E eles ingerem nutrientes e convertem em energia. A gente vai ver que a função, por exemplo, da mitocôndria. Eles pegam a glicose, que até é uma questão, a glicose não é um produto de metabolismo, como eu expliquei, a glicose é um nutriente, e a célula pega essa glicose e transforma em energia. Aí, piruvato do piruvato em ATP. Ok? E usando essa energia, ela acaba executando funções especializadas. Como assim funções especializadas? As células cardíacas realizam contração automatizada. As células musculares esqueléticas realizam função contrátil voluntária. Os neurônios deflagram um potencial de ação, né, nas sinapses. E assim vai. Órgãos endócrinos realizam a sua secreção. Tudo isso graças à homeostasia perfeita. Tá? E dentro das células, também nós temos o código genético.
Nosso fenotipo, como vocês me veem, narigudo, careca, enfim, é o nosso fenotipo que está dentro dos genes, né? E tem o nosso genotipo, que é aquilo que, né, a gente acaba se tornando, pode ser alterado ou não, tá? Então, as células possuem dentro do núcleo todo o nosso gene, e as células também têm a capacidade de se replicar, que a gente falou, né? A mitose, por exemplo. Então, as células podem sobreviver por meses ou anos, mas caso morrer essa célula, ela consegue fazer uma cópia de si, para não ficar um buraco onde essa célula morreu. Tá? E agora nós vamos falar, para compreender as funções dos órgãos, a gente precisa saber da organização básica, que é a célula. Porque eu fiz até aquele desenho lá no quadro. A célula forma tecido, que forma órgão, que forma sistema. Então, para entender como funciona o coração, a gente precisa saber da básica, que é a célula. Porque várias células vai formar o que compreende o tecido cardíaco. Tá? E é isso que a gente vai destrinchar agora com vocês. Tá? E a organização da célula. Eu não vou ficar lendo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é uma célula simples, relativamente, já está mostrando os seus compartimentos. E é o seguinte, ó, a gente tem uma célula, essa célula, no caso, é uma célula redonda ou cúbica, sei lá, numa histologia, mas o que acontece? Nós conseguimos ver algumas estruturas, essa célula está mais simplificada. A gente consegue ver, ó, essa estrutura que está delimitando o quê? O líquido extracelular, né, o líquido extracelular, do líquido intracelular, que é essa estrutura aqui, que é a membrana celular, ou membrana plasmática. É ela que separa ambos os líquidos. Aqui tem água e aqui tem água, mas não pode acabar se misturando, tá? Conforme a gente vai integrando conhecimento, a gente vai ver que se a membrana plasmática romper, tudo que está fora da nossa célula extravasa e a célula morre, tá? Então, a membrana plasmática separa o que é o líquido externo do líquido interno. E nós temos também a membrana nuclear, que faz basicamente a mesma função, mas separa o líquido intracelular do conteúdo do núcleo. Porque senão, esse líquido vai extravasar para dentro do núcleo, rompendo o núcleo. O núcleo basicamente é a maquinaria da célula que deixa a célula viva, é onde tem nosso DNA. Tá? Então, nossos cromossomos. Então, basicamente, a gente tem essas estruturas. A membrana celular e a membrana nuclear. Ok? Existe só essas membranas? Eu gosto de sempre antecipar para vocês. Não, não existe só essa membrana. Existem as membranas que se encontram nas organelas, que também servem para dividir o que está dentro da organela e o que está no líquido intracelular. Tá? Existem outras membranas, como membrana do lisossomo, membrana do retículo plasmático, membrana do peroxissomo e assim vai. Tá? E o que acontece? Aqui dentro da nossa célula, nós temos algumas substâncias, como, por exemplo, a água. Nós temos a água, que é a quantidade maior de água que se encontra dentro das células, né? Então, nós temos água, nós temos eletrólitos. Vê-se que quando nós falamos de eletrólitos, nós estamos falando de íons. Sódio, potássio, magnésio, fosfato. Então, dentro do líquido intracelular, a gente vai ter água, eletrólitos. Qual que é o principal eletrólito que se encontra dentro da célula? Potássio. Potássio, isso aí. Então, a gente vê essa divisão. A célula é engraçada, eu ia falar isso. A célula é engraçada. A célula que ri, faz stand-up, cheio de kkk lá dentro. Então, nós vamos ter, dentro da célula, água, eletrólitos, que tem a mais concentração é o potássio. Nós vamos ter proteínas lá dentro, nós vamos ter gordura, nós vamos ter carboidrato. As diferentes substâncias que compõem essa célula se chama protoplasma. Tá? Então, tudo que contém dentro da célula, eletrólitos, proteína, água, aminoácido, carboidrato, tudo que a gente sabe que existe dentro da célula, se chama protoplasma. Tá? Isso é protoplasma. Então, aqui, ó, ele fala de maneira bem explícita para a gente aqui. Ó, ele fala as principais partes do núcleo do citoplasma, tendo a membrana nuclear e a membrana celular.
Porém, eu já adianto para vocês que existem outras membranas. E aqui, ó, as diferentes substâncias que formam a célula são chamadas coletivamente de protoplasma. Do que está composto esse protoplasma? A água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos. Tá? É o que está circundando a célula lá dentro. E aí a gente vai falar de cada substância, obviamente. Por isso que é longo, mas algumas coisas são curtas. Por exemplo, a água. A gente não precisa falar muito da água, por isso que eu vou perder muito tempo. É o principal onde se encontra mais se armazenada, dentro da célula. Vai ter água dentro das células de gordura, porque lembra que a gente existe as células adipocitos, né, os adipócitos. Como a adipócitos é uma célula de gordura, e a gente vai separar hoje o que significa lipossolúvel do hidrossolúvel, as células da gordura possuem menores quantidades de água. A água não consegue entrar, porque é só gordura, né, vai repelir a água, mas possui uma pequena quantidade de água, sim, dentro das células de gordura. Ok? Então, a primeira característica da água nós estamos falando. Segundo, íons. Aí aqui, ó, os íons mais abundantes na célula, como vocês falaram, o KKK, que é o potássio, nós temos também magnésio, fosfato, sulfato e bicarbonato. São esses 5. E menores quantidades de quê? De sódio, que está lá fora, está no líquido extracelular, e no meio interno. Cloreto e cálcio. Tá? E para que serve? A gente entrando. E para que serve os íons? Tá? A gente está falando, tá, Gustavo? Qual que é a importância do sódio? Qual que é a importância do potássio? Através desses íons é que, de fato, que nós vamos ter, como, dependente de cada célula, os mecanismos que essa célula trabalha. Por exemplo, os neurônios precisam deflagrar potencial de ação. Através de quem? Do sódio. Se vocês já viram um pouquinho, o sódio entra dentro da célula e gera um potencial de ação. Nós vamos ver isso mais para frente, com mais calma. O potássio faz uma repolarização. O cálcio, dependendo da célula, realiza contração. O cálcio, dependendo da célula, faz exocitose. Então, por que a gente fala da importância desses eletrólitos ou desses íons? Desses íons. Porque é esses íons que vão gerar funcionamento das células. E é assim que a gente vai estudar as alterações desses íons em fisiopatologia, em medicina interna. Se a gente ter variações na concentração desses íons, a célula não vai exercer sua função adequadamente. Então, ele fala alguns exemplos. Ó. Primeiro, ele afirma, ó, essas substâncias é quem realiza as reações celulares e são necessárias para operações de alguns dos mecanismos de controle. Por exemplo, os íons que agem na membrana celular são necessários para a transmissão de impulso eletroquímico, como, por exemplo, o sódio e o potássio. Ok? Entendida a função dos íons? Ok. Não me deixem falando sozinho. Tadinho dos professores, né? A gente ficava julgando eles, mas enfim, é difícil. Agora nós vamos falar das proteínas. Então a gente está falando dos componentes do protoplasma, que era a água, já falamos de água, eletrólitos ou íons, já falamos dos íons, aí agora proteínas. As proteínas, elas são muito importantes, tá? Principalmente porque é ela que gera é ela que causa um termo chamado citoesqueleto. Se a nossa célula tem um formato cúbico, é graças ao citoesqueleto. Se a gente tem essa forma aqui, deambulante, um ser humano, é porque o nosso esqueleto está suportando a musculatura. Está suportando o tecido celular subcutâneo, é o que está sustentando órgãos, enfim. Então, se a gente tem essa forma humana, é porque nós temos um esqueleto. E o citoesqueleto age mais ou menos dessa forma, mantendo a citoarquitetura óssea, a citoarquitetura do celular. Eu estava pensando no esqueleto de novo. A citoarquitetura celular. E quem que faz isso? A proteína. E eu separei para vocês, ó, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui, e lá na frente o Gaita vai falar de novo. Então é por isso que eu já estou adiantando algumas coisas, porque esse capítulo é longo, porque o Gaita começa a repetir demais.
Então, eu separei para vocês aqui uma imagem. Aqui. Aqui só para mostrar para vocês o tanto de livro de fisiologia aqui. Às vezes, se tiver algum... A gente não estuda só no Gaita, a gente procura outras bibliografias. Então, se eu falar assim, o Gaita não fala disso, mas eu reafirmo em outro lugar porque eu vi outra bibliografia, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, o citoesqueleto. Olha que legal essa imagem. Isso aqui é o citoesqueleto. Essa célula aqui, tem uma forma cúbica. Quem que faz isso? Essas proteínas aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é proteína. Elas é como se fosse a arquitetura de uma casa, tá? Quando ela está em construção, tem aquelas, como é o nome? Fugiu. Treliça, que fica para cima mantendo a casa. Então, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui são proteínas que funcionam como citoesqueleto. E nós temos alguns tipos de proteínas que realizam isso. Mas antes eu vou classificar melhor isso. As proteínas intracelulares, elas são classificadas em dois tipos. As proteínas estruturais, anotem, puxa a flechinha, proteínas intracelulares. Ela é dividida em proteínas estruturais e proteínas funcionais. As proteínas... Nossa, agora que o meu celular estava longe. As proteínas estruturais, o que elas fazem? Mantém a estrutura. As estruturais fazem isso. Tá? As estruturais é o que mantém o citoesqueleto. E as funcionais? É quem realiza a função da célula. Qual que é a principal proteína que nós temos que é funcional? A enzima. Ok? Então, não sei se vocês já ouviram falar daquela frase. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Isso aqui é uma enzima? Não. Isso são proteínas estruturais. Tá? Não é enzima, é uma proteína estrutural. Agora, se eu tiver uma enzima aqui dentro, eu posso afirmar 100% que essa enzima é uma proteína. Ok? Então, é isso que significa. Então, nós temos aqui, por exemplo, isso aqui são uma proteína estrutural e o que está aqui dentro realizando funções de catabolização, oxidativa, enfim, é uma enzima. Isso é uma enzima funcional. Ok? Conseguiram separar esses dois conceitos? De proteína estrutural e funcional? É o que mantém a citoarquitetura. E a funcional é o que realiza as funções, como, por exemplo, as enzimas, principalmente as enzimas intracelulares. Tá? Vamos ver aqui. Ok, ele fala aqui ó, que existem alguns tipos de proteínas estruturais, que são os microtúbulos. Eu vou colocar aqui para vocês. Microtúbulos, vou tentar escrever aqui para vocês, ver se eu acho aqui. Geralmente aparece os tipos de... Eu esqueci, eu não sei por que eu não... Aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Vai estar muito pequenininho. Deixa eu ver para vocês aqui, pessoal, rapidinho. A gente deve ter preparado. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá bem legal. Vou ver para vocês aqui. Aqui. Por exemplo, existem 3 tipos de proteínas estruturais que conformam o citoesqueleto, que conformam isso aqui, tá? Nós temos os microtúbulos, que são proteínas estruturais mais grossas. Tá vendo que é muito mais grosso, que são chamados de filamentos. Compreende, por exemplo, os cílios, tá? Flagelos. Ele é estrutural. Ele se encontra nas células que se movimentam. Os filamentos intermédios, eu posso afirmar que é isso aqui. São os filamentos que se encontram embaixo da membrana plasmática também e que mantêm a arquitetura celular. E nós temos a actina e miosina, que principalmente também compreende a arquitetura, mas nas células musculares realizam contração, actina, tá bom? Então são 3 tipos. Vamos tentar fazer um punch aqui para vocês. Vamos abrir um punch aqui. Vamos falar o seguinte, então. Eu sou péssimo com desenho, mas enfim, nós temos proteínas intracelulares, tá?
nós temos as estruturais, e nós temos as funcionais. Que letra linda, né? Mas no mouse é assim mesmo. Se eu tivesse o iPad. As estruturais, exatamente. As tubulinas, o que acontece? Um microtúbulo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é um microtúbulo. Tá? Isso aqui é um microtúbulo. O que acontece? Tá vendo que são compostos por bolinhas? Cada bolinha dessa é uma tubulina. E várias tubulinas, cada bolinha dessa vai montando, formando uma heteropolimerização, se eu não me engano. É hétero, porque existe dois tipos de tubulina. Essa amarela e essa vermelha. Se fosse uma só, a gente poderia falar que era uma polimerização só, né? Uma homo, porque são todas as tubulinas são iguais. Mas vocês estão vendo que tem dois tipos, molecularmente, uma laranja e uma amarela. Eu não vou lembrar direito o nome, eu acho que é alfa-tubulina e beta-tubulina, se não me engano. Esses dois tipos diferentes conformam hétero, porque são diferentes. Então, as tubulinas é o que conforma os microtúbulos. Nesse caso aqui da actinimiosina, isso é mais molecular. No caso da actinimiosina, a gente tem F-actina, actina tropomiosina, que são que compõem os filamentos de actina, que é essa roxinha e essa mais rosada, tá? E os intermédios eu não vou lembrar da unidade de medida delas, quais são quem compõe, mas a sua formação é correta, tá? Onde eu estava? Eu estava no point, né? Isso. Então, proteínas, a gente tem estruturais e funcionais. As estruturais compreendem o citoesqueleto. E quem compreende o citoesqueleto? Nós temos três. Nós temos os microtúbulos. Nós temos actina. E nós temos o 3, que é os filamentos intermédios. Por que intermédio? A actina e miosina é o mais fino das proteínas. Fininho, vou colocar bem fino aqui, um negativo. O microtubo, ele é o mais espesso de todas essas. E o filamento intermédio está entre esses dois aqui, ó. Até poderia colocar diferente, o intermédio é aqui no meio dos dois. Porque ele é mais grosso do que a actina e menos grosso do que o microtubo. E as funcionais? Basicamente, as enzimas. Tá bom? Basicamente, intracelular são as enzimas. Tranquilo? Pegaram essa anotação aqui, horrorosa? Mas é isso que vocês têm que entender. Ele fala isso. Ele fala aqui, ó. Essas proteínas são principalmente as enzimas das células, tá? Muitas delas aderem às estruturas membranosas, entram em contato com alguma substância para fazer essa reação química, tá? O que vocês mais vão ver em bioquímica é enzima. Enzima. Isso chega a ser chato, tá? Lipídio. O lipídio, ele se encontra, eu gosto muito de enfatizar, protoplasma. O que seria protoplasma? Tudo que compõe dentro da célula. Água, íons, proteínas, lipídio, carboidratos. A gente já falou da água, já falamos dos íons, já falamos das proteínas, que são de dois tipos, e agora vamos falar dos lipídios. Os lipídios intracelular, que está dentro da célula, não tem tanta função. Ele acaba, sim, exercendo uma função energética. Quando nós precisamos, os lipídios que se encontram lá dentro acabam sendo usados para adquirir uma fonte de energia. Aonde os lipídios são mais importantes? Na membrana plasmática. Aquela membrana plasmática a gente vai ver que é composta por uma bicamada fosfolipídica. A gente vai ver com detalhe isso nessa aula. Tá? Então, os lipídios, ele fala que compõem de 2% da massa celular e é mais importante, são usados para formar a membrana celular e as membranas
intracelulares. O que seria? Lembra que eu falei? Não existe só membrana plasmática e membrana nuclear. Existe membrana da mitocôndria, membrana do ribossomo, membrana do retículo endoplasmático. E, generalizando, qual que é a função de uma membrana? Separar os compartimentos. Ponto. Não deixar que o conteúdo de um compartimento adentre o outro. E como que na sua maioria faz isso? Através dos lipídios que se encontram na membrana. Os lipídios, na maioria das vezes, repelem substâncias, principalmente a água, tá? A gente vai ver isso como característica da membrana celular, ok? É isso que fala em relação aos lipídios. Os carboidratos, a mesma coisa. Estruturalmente falando, os carboidratos não têm muita função, tá? Eles são muito mais concentrados nas células hepáticas e nas células musculares. Por quê? Porque ela é a principal fonte de energia da célula, tá? Mas, no geral, ela é guardada, ela fica solta dentro da célula, cheia de glicose dentro da célula, mas, na sua maioria, ela é guardada em forma de glicogênio. O que é glicogênio? É como se fosse uma moeda e você vai fazendo uma pilha de moedas. Uma pilha de glicose se chama glicogênio e ela fica armazenada lá. Convenhamos que várias glicoses separadas ocupam muito espaço. Se a gente juntar essa glicose e formar um glicogênio, ela fica quietinha ali, esperando no momento em que precisa ser utilizada. Agora sim, os carboidratos são muito importantes na membrana plasmática, assim como os lipídios são mais importantes. Tudo tem sua importância, lembra disso. Mas assim como os lipídios têm sua maior importância na membrana plasmática, os carboidratos também têm sua importância na membrana plasmática também, formando o que nós chamamos de glicocálices, que nós vamos falar mais lá na frente. Onde está pegando reflexo? Lá atrás está pegando reflexo, mas enfim. Ok, né? Fazer o que? Casa doida. Enfim. Aqui, ó. Falando aqui, ó, que a pequena quantidade de carboidrato que está armazenada, ela fica armazenada em forma de glicogênio, ok? Que é um polímero insolúvel, é um polímero. O microtúbulo que você perguntou, Vitor Hugo, é um polímero, é um heteropolímero, porque são tubulinos diferentes. Agora, a glicose é como se fosse um homopolímero, porque não existe glicose alfa, glicose beta, glicose é glicose. Então, formando várias, tá? Várias glicoses formam um polímero chamado glicogênio. É mais ou menos essa lógica, tá? Agora nós vamos falar das estruturas que compõem a estrutura física da célula. Aqui, ó, a célula contém estruturas físicas altamente organizadas chamadas organelas. Eu gosto de usar a analogia, assim como o corpo por um todo tem os seus órgãos, a célula que é pequenininha tem as suas organelas, tá? Existem órgãos dentro da célula, são órgãos pequenos, obviamente, que são as organelas. Que são quem? Mitocôndria, retículo plasmático, ribossomo, peróxido celular, tá? Então, são essas organelas. Sendo que algumas organelas, como sempre, não é que, claro, você sem peroxissomo, você morre. Mas algumas organelas têm certa função a mais do que outras. Por exemplo, as mitocôndrias. Disparado, talvez as mitocôndrias sejam as mais importantes de todas, tá? Porque é ela que realiza a sua respiração celular, tá? Aeróbica, tá? Nós vamos falar de cada uma delas. E aqui, ó, veja que a gente já está evoluindo. A gente primeiro mostrou uma célula que não tem nada, e agora a gente vai colocando cada vez mais detalhe. Aqui nós conseguimos ver uma célula um pouco mais detalhada. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Veja. Nós temos uma célula com todas as suas organelas. Nós temos o núcleo, nós temos aqui o retículo endoplasmático, tendo suas duas... Quando os seus ribossomos estão aderidos a ele, a sua porção lisa. Nós temos aqui, ó, lisossomos, nós temos os ribossomos, que são as organelas mais pequenininhas aqui. Olha o glicogênio armazenado em formato... A glicose armazenada em formato de glicogênio. Nós temos também as mitocôndrias, e nós vamos falar de cada uma delas.
Tipo, não adianta eu perder muito tempo falando de cada função dela, porque são funções curtas. Se eu for enrolar, essa vai ficar gigante, porque é muita coisa, mas dá para eliminar aquilo que não é tão importante. Como eu falei, o Guyton lá na frente repete bastante. E aqui, ó, vamos começar a falar das estruturas celulares. Começando, ó, estruturas membranosas das células. A maioria das organelas é delimitada por suas membranas. Então, como eu falei, não existe essa membrana plasmática. Existem as membranas, olha só, existe cada organela tem a sua membrana. A membrana da mitocôndria, olha só, delimitado. A membrana do retículo endoplasmático. Esse aqui é o complexo de Golgi, né? Cadê o complexo de Golgi? É esse aqui. Esse aqui é o complexo de Golgi. Esse aqui do retículo endoplasmático, veja, ó a membrana delimitando. A membrana dos lisossomos, que é extremamente importante, a membrana dos lisossomos, a gente vai saber o porquê. A membrana dos ribossomos, que embora seja pequenininho, também tem a sua membrana. Para quê? Para que o líquido intracelular, tudo isso aqui está composto por água, esse líquido não adentre dentro dessas organelas, tá? Porque senão vai explodir essas organelas. Ou a importância dos lisossomos para que as enzimas que se encontram dentro dos lisossomos não degradem a célula. Porque o lisossomo, eu já fico falando a mais, é muita coisa, eu me empolgo. Só que os lisossomos, dentro dele, possuem organelas, possuem enzimas extremamente potentes, que é o aparato digestivo da célula. Então, se essa membrana romper, essas enzimas vão cair e vão começar a degradar essa célula toda, matando a célula. Então, a importância, como eu falei, qual é a importância de uma membrana? Separar compartimentos, seja do líquido extracelular para o intra, seja do líquido intracelular para dentro do núcleo, ou seja do líquido intracelular para dentro da organela. Ok? Então, olha só, ele fala, ó, inclui membrana celular, que viste também que é membrana plasmática, membrana nuclear, membrana do retículo endoplasmático, membrana das mitocôndrias, membrana dos lisossomos, do complexo de Golgi. Existe também membrana dos peroxissomos, membrana do... Faltou quem? Dos ribossomos também tem membrana, tá? E quem que faz isso? Já falei, principalmente os lipídios. Olha só, formam barreira que impede o movimento de água e substâncias hidrossolúveis de um compartimento da célula para o outro. Essa frase é muito importante. Qual que é a importância das membranas? E, em si, os lipídios da membrana. Impedir que formar barreiras que impedem o movimento de águas e substâncias hidrossolúveis. Tá? Vocês sabem o que é uma substância hidrossolúvel e lipossolúvel? Vocês já tiveram essa ideia em biologia? Ou os professores falando? Eu preciso saber, porque a gente está começando literalmente do começo. Não tem problema não saber, porque a gente está aqui para aprender fisiologia desde o começo. Vocês sabem o que é uma substância hidrossolúvel e lipossolúvel? Sabe? Deixa eu ver se precisa melhorar essa... Não sei onde está vindo esse reflexo. Sabe? Todo mundo sabe. Gente, eu já falei para vocês na primeira aula de segunda, ninguém sabe de tudo, tá? Igualmente, agora eu estou dando aula de fisiologia para vocês. Daqui, sei lá, semestre que vem eu vou estar na aula de... Eu vou estar na aula de bioquímica, porque eu sou péssimo. Eu vou estar lá sentadinho com vocês, aprendendo com alguém de vocês dando aula. Então, todo mundo sabe o que é lipossolúvel, hidrossolúvel. O Vitor falou que sim, o Hugo falou que sim. Mariana falou que sim também. Que bom. Então, só repassando. Hidrossolúvel é igual a água e o óleo. Tudo que é hidrossolúvel consegue ficar banhado na água. O que é lipossolúvel fica no meio que é lipossolúvel. E aí a gente tem a mesma analogia. Então, o que acontece? A gente tem algo que é hidrofóbico, ou seja, os lipídios, é só o inverso. A água não consegue ficar no lipídio, né? E a gente tem o hidrofílico, que é quando a gente consegue passar. Ou lipofílico, quando o lipídio consegue adentrar algo que tem lipídio. É mesmo. Se uma substância é hidrofílica, ela vai ser lipofóbica.
Se uma substância é lipofílica, ela vai ser hidrofóbica, tá? É essa a analogia. Então, o que acontece? A principal importância das membranas plasmáticas e intracelulares é que não passe substâncias hidrossolúveis. Quais são essas? Glicose, proteína, os íons. Todas essas substâncias são hidrossolúveis. Elas não podem passar por onde é lipossolúvel. Só passa lipossolúvel quem é lipossolúvel. Só passa a membrana lipídica quem é lipossolúvel. Quem que é? O oxigênio, CO2, principalmente, e o próprio lipídio. E o álcool. Então, poxa, já pensou se o oxigênio fosse hidrossolúvel? Como que ela ia passar a membrana plasmática? Se a membrana plasmática é composta por lipídio, morreríamos. Então, o O2 é lipossolúvel. O CO2 é lipossolúvel. Tá bom? Então, é isso. E aqui, ó. E quando a gente precisa. Ah, tá, Gustavo. Agora tem uma contradição. Se a água, em sua maior parte, é intracelular, como que ela entrou lá dentro? Porque entre a membrana existem canais que permitem a passagem de água. Os canais são compostos por proteínas. As proteínas são hidrossolúveis. Portanto, a água passa no ambiente hidrossolúvel, que é a aquaporina. Eu vou mostrar, eu separei também uma imagem de aquaporina para vocês. Olha só a coisa mais linda. Eu já estou adiantando um pouco, mas aqui, ó, membrana plasmática, veja, a gente tem essa região que eu vou explicar mais detalhada para vocês, que é aqui, ó. Essa região é hidrofílica e essa região que está entre o meio aqui é hidrofóbica. Mas a água, independente que essa região é hidrofílica, a água tem que atravessar toda a membrana. Ela tem que atravessar isso aqui. Mas essa região do meio da membrana é hidrofóbica, então a água não consegue entrar. Como é que a água entra? Através dessas proteínas chamadas aquaporinas. Está vendo que ela atravessa toda a membrana e então a água entra dentro dessa célula. Ok? Então, é isso o que vocês precisam saber. Além disso, algumas outras proteínas também funcionam como canais. Já que a água não passa, a gente falou o quê? Os íons também não passam. Então, o que acontece? Existem canaizinhos também que deixam a passagem desses íons hidrofílicos, tá? Em relação a essa parte de lipídio, é mais para entender mesmo que ela compreende as membranas. Mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Membrana celular. Nós estamos falando da membrana plasmática da célula. A membrana plasmática é extremamente importante. Por quê? Ela funciona como um mecanismo de defesa, não permite que certas substâncias adentrem, ela serve como meio de locomoção, ela separa os compartimentos, é uma estrutura importantíssima. E pelo como que ela está conformada? Ela é conformada. A membrana celular, a gente está falando disso aqui, dessa membrana, que separa o leque do líquido. Ela está conformada principalmente por 55% de proteína, 25% de fosfolipídio, e agora, fosfolipídio já é lipídio. Colesterol, outros lipídios. Então, veja que a gente tem uma alta concentração de lipídios e 3% de carboidratos. Por quê? Justamente, ó, a barreira lipídica impede a penetração de substâncias hidrossolúveis. Então, vamos entender como que funciona a estrutura da membrana plasmática. Eu não sei se eu salvei uma imagem de membrana plasmática. Citoesqueleto, não. Eu achei uma bem legal aqui. Acho que é bicamada fosfolipídica que eu coloquei. Bicamada fosfolipídica, eu achei uma imagem bem bacana. Estão entendendo até agora, pessoal? Estou indo muito rápido. Essa imagem é bacana. Veja,
A membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica. Vamos entender por quê. Essas cabeças aqui vermelhas, elas são os fosfatos. Então, é uma bicamada fosfolipídica. Então, a gente tem uma bicamada, uma camada aqui e outra camada aqui. Bicamada fosfolipídica. Nós temos outra camada aqui e outra aqui. Os extremos desses fosfolipídios aqui, que se encontram em contato com a água, o que está em contato com a água é hidrofílico. Ou seja, em contato com o líquido extracelular, porque tem água no líquido extracelular, então é hidrofílico, ela não pode estar em contato com gordura, por exemplo. O que está em contato com o meio intracelular tem água dentro da célula, então ela é um meio hidrofílico também. Então, esses extremos aqui é hidrofílico. Nossa senhora, deu uma alergia. E o que está no meio, tá vendo? Aqui no meio, tudo isso aqui é membrana plasmática. Agora, o que está no meio é hidrofóbico. É composto por lipídio. Esses bracinhos amarelos aqui, ó, todos eles são lipídios. Então, a membrana plasmática tem dois componentes, vamos dizer. Um componente hidrofílico, que está em contato... Meus vizinhos fazendo barulho. Que está em contato com o líquido extracelular e com o líquido intracelular. E o que está no meio é hidrofóbico. Então, é esse a conformação da membrana plasmática. Então, o que acontece? Tudo que é lipídio, o lipídio, por que ele está no meio? Porque ele é o principal componente que vai definir a permeabilidade. Por exemplo, a água pode passar até aqui. Ok? A água pode passar até aqui. Mas depois ela tem 2 camadas de gordura, então não vai passar. Porque a água é lipofóbica. Agora, a gordura, ela não vai conseguir passar aqui. Mas o que acontece? Nós temos 2 camadas de lipídio e ele meio que vai perceber, tem lipídio, pode passar. Porque mesmo assim, que é fosfato, tem componente lipídico, então o lipídio passa tranquilamente, tá? Então, ele serve como meio para regular essa permeabilidade, tá bom? Isso é o componente da membrana plasmática. E ele vai falar aqui, ó, tudo que eu já falei. Uma extremidade da molécula do fosfolipídio é solúvel em água, é hidrofílica, e a outra é solúvel apenas em lipídios, hidrofóbica. A extremidade do fosfolipídio com o fosfato, a extremidade é hidrofílica, que está em contato com o meio extracelular e intracelular, e o que está no meio é hidrofóbica, tá bom? E aqui, ó, pelo fato das partes hidrofóbicas, ou seja, que está aqui no meio, essas partes hidrofóbicas aqui da membrana, ela se atrai. Então, por isso que ela se encontra no meio, tá bom? E as partes hidrofílicas é o que está em contato com a água, do líquido intracelular e do líquido extracelular, ok? E aqui, ó, a camada lipídica no meio da membrana, que está entre os meios, os 2 hidrofílicos no meio, ela é impermeável a substâncias hidrossolúveis. Quais? Então, essa camada aqui no meio, não vai deixar passar quem? Íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato, bicarbonato. Então, todos os íons são hidrossolúveis. Glicose, não vai deixar passar glicose. E ureia. Ok? Não vai deixar passar. Agora, quem que é essa... Ai, meu Deus, abriu o Word. Fecha o Word, fecha, senão vai travar meu computador todo. Pera aí, pessoal. Apertei muito forte, fechar a janela. Pronto. Quem que é essa camada hidrofílica, oh meu Deus, lipofílica vai deixar passar? Ou hidrofóbica, que está no meio? Vai deixar passar quem? Gordura. Então, se tiver uma gotícula lipídica, vai passar. Vai deixar passar quem? Oxigênio, porque o oxigênio é um gás. Vai deixar passar CO2, porque CO2 é um gás. E vai deixar passar álcool.
Álcool é muito lipossolúvel, tá? Então ele fala bem aqui, ó. Quem que ele vai deixar passar? Oxigênio, dióxido de carbono, álcool. Ele vai deixar passar com tranquilidade. A gente falou que é composto por quem? A membrana plasmática é composta por proteínas. Nós vamos ver que as proteínas de canais, fosfolipídio e colesterol. O colesterol se encontra aqui misturado. Ele está aqui, ó. Ele está misturado aqui no meio hidrofóbico, tá? Ele está aqui misturado. Mas qual que é a função principal do colesterol? Regular essa permeabilidade. Então, qual que é a função do colesterol realmente? Regular quem entra e quem sai na célula. E um termo muito importante. É ele que regula a fluidez da membrana plasmática. Vocês vão ver em alguns livros, quando vocês estudarem, até em biologia, que a membrana plasmática tem forma de mosaico fluido. Isso aqui está errado, gente. A membrana plasmática não é reta assim. Ela tem forma de mosaico fluido. Eu baixei a imagem de mosaico fluido. É meio difícil explicar o que é um mosaico. Mosaico é um tipo de arte que eles juntam várias azulejos, cerâmicas, e geralmente eles começam a montar e aí formam uma estrutura meio molenga. Isso é uma imagem de mosaico fluido. A membrana plasmática, ela não é reta. Ela tem a sua fluidez. E isso, vocês estão vendo aqui, ó, em comparação com essa, ó, ela tá um mosaico fluido, ela tá tipo um movimento ameboide, e isso aqui tá reto. Cadê a imagem reta? Tá reto. Olha, vamos comparar. Olha a diferença desse para esse. Então, isso aqui é um mosaico fluido. E quem que faz isso? É o colesterol. O colesterol que está aqui na parte hidrofóbica. Tá? É ele que faz e também regula a permeabilidade. Ok? Entenderam até agora? As estruturas da membrana plasmática. Ok. Vamos continuar. Então, o que acontece? Aqui ele fala, aqui, ó, o que eu falei, ó. As moléculas de colesterol na membrana também são lipídios, pois seus núcleos esteroides, blá, 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 são altamente lipossolúveis. Essas moléculas, em certos sentidos, estão dissolvidas na bicamada, tá ali, escondidinho, tá? Elas contribuem para quê? Principalmente na determinação do grau de permeabilidade ou impermeabilidade. Se for água, não vai passar. Se for lipídio, oxigênio, CO2 e álcool, vai passar. E o colesterol regula muito a fluidez da membrana, que é esse mosaico fluido, tá? É isso. E aqui está a estrutura, ó. O Geisler traz bem complexo aqui, ó. Eu tava estudando antes de dar aula para vocês. Então tá aqui, ó. Nós temos a bicamada fosfolipídica. Veja, essa aqui é o fosfolipídio que está nas extremidades, está em contato com água, seja líquido extracelular ou intracelular. No meio é onde contém lipídio e colesterol. Ok? Não deixa passar água e regula o mosaico fluido. Então, a gente falou, o que está composto a membrana plasmática? Lipídios, fosfolipídio, colesterol e agora proteínas. Vamos ver se é essa próxima parte que ele fala. Proteínas. Gente, não sei se vocês estão reparando, tá vendo que tem essas estruturas aqui, ó, atravessando a membrana? Elas são estruturas... Lembra que a gente falou dos tipos de proteínas que está dentro da célula? Esse aqui a gente não pode falar que está dentro da célula, porque está na membrana. Não está nem dentro nem fora. Ó. Essa parte está fora e essa parte está dentro. Mas elas também são consideradas funcionais, mas se encontram na membrana. Então vamos lembrar aqui, a gente estava falando do intracelular. Proteínas intracelulares, estruturais e funcionais, que são só as enzimas. Agora, as proteínas que se encontram na membrana plasmática, eu considero elas como funcionais. Porque, e estruturais também, mas enfim, mais como funcionais. Por quê?
Porque lembra que a gente tem... Como que a água vai passar? Eu mencionei para vocês através da aquaporina. Cadê a nossa aquaporina linda aqui? Onde que eu guardei para vocês a aquaporina? Cadê? Eu tinha separado a aquaporina em algum lugar. Aqui. A água só vai passar na aquaporina. A água não vai passar por aqui, correto? Então, vai servir como transporte. Quem mais que não vai passar? Sódio e os íons. Os íons, né? Sódio, potássio, magnésio. Então, essas proteínas aqui vai servir como transporte desses íons, tá? Vai servir como transporte. Então, elas são funcionais. E nós temos dois tipos de proteínas. Nós temos as proteínas transmembrana, ou seja, que atravessa toda a estrutura, tá vendo? Nós podemos dizer que a aquaporina é um tipo de transmembrana? Podemos. Olha só, está atravessando toda a membrana. E existem as proteínas periféricas, que não atravessam a membrana. As proteínas periféricas podem estar tanto colado a uma transmembrana ou aqui, ó, perifericamente na membrana, mas não atravessa. Ambas têm como função transportar alguma substância, ok? Essa é a função das proteínas. E são muitos. Esses canais aqui, a gente vai chamar de canais. No capítulo 4, nós vamos falar especificamente disso aqui. Olha a importância de ver o capítulo 2, que existem proteínas que transportam sódio, potássio na membrana plasmática, e depois nós vamos falar só sobre essas proteínas no capítulo 4, na semana que vem. Então, existe isso aqui, existe proteína só para sódio, só para potássio, só para água, que é a aquaporina, só para magnésio, só de potássio. Então, são essas funções. E existe também, eu já estou avançando bastante para a gente não precisar ficar lendo, ele fala aqui, ó, existe as proteínas integrantes, que também chama de transmembrana, que atravessam toda a membrana. Existem as proteínas periféricas, ligadas à superfície, mas não a penetram. Muitas das proteínas integrantes formam como canais ou poros para que as moléculas de água e substância hidrossolúvel, principalmente os íons, possam difundir entre os líquidos, que foi o que eu estou cansado de falar para vocês. E existe outra substância transmembrana que funciona como carregadora, que é a mesma função. Nós vamos ver que elas fazem um contratransporte, mas a única diferença é que elas usam transporte ativo, que usa energia, tá? As proteínas integrantes também podem funcionar como receptores. Vamos ver se a gente tem uma função. Aqui, ó, por exemplo, essa proteína tem uma cara de receptor, ou seja, existem receptores. Para quem tiver interesse, eu já tenho um canal no YouTube e eu já desenvolvi essa aula de receptores lá no meu canal, de endócrino, que é uma proteína. O que é um receptor? É uma proteína que se encontra lá dentro, lá do lado de fora da membrana, captando informação. Aqui vai se ligar hormônio, vai se ligar carboidrato, vai se ligar qualquer coisa. E o que acontece? Vai transmitir informação para dentro. Então, também funciona, as proteínas transmembrana também funcionam como receptor. E existe receptor que não atravessa a membrana, que também pode ser uma proteína periférica. Então, a gente pode existir receptores tanto com proteínas transmembrana quanto proteína de periférica. Ok? Eu já estou falando tudo para vocês aqui adiantado. Vamos ver, depois vai falar de glicocálise? Vai falar. Então, já tô com a imagem aqui. Então, vamos ver o que a gente... eu gosto de recapitular. Vocês estão pagando, eu quero que vocês sabem muito bem, saiam sabendo de tudo que eu consegui passar para vocês. Então, ó, o que nós falamos? O que está conformado a membrana plasmática? Proteína, 55%. Bastante. Proteína de receptor, proteína transmembrana, periférica. Fosfolipídio e colesterol. Aqueles extremos, hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico nos extremos e no meio hidrofóbico, que regula a permeabilidade ou mosaico fluido. Os outros lipídios vai fazer a mesma coisa. E carboidratos, 3%. O que é os carboidratos?
Os carboidratos, olha aqui, ó, são essas estruturas aqui. Essas estruturazinhas aqui, ó, são os carboidratos. Que eles são chamados e conhecidos como glicocálice. O glicocálice é chamado de glicoproteína. Por quê? Isso aqui não é uma proteína periférica ou transmembrana? Isso aqui não é um carboidrato? Então, se a gente tem um carboidrato com a proteína, se chama glicoproteína. Pode também existir ligado ao lipídio. Olha só, olha esse aqui, eu não tinha visto isso aqui. Olha esse. Um lipídio ligado com um carboidrato. Se chama. Pera que fugiu. Fugiu. Fugiu o nome, gente. Pera aí, fugiu. Como que é o nome do lipídio com carboidrato? Pera aí. Glicolipídios. Fugiu. Glicolipídios, tá? Que é um carboidrato com lipídio ou um carboidrato com proteína. Acabou meu café. O cérebro já está começando a falhar. Então, o que acontece? Essas substâncias que têm carboidratos podem servir como receptores, mas principalmente tem duas funções. Esses glicocálices aqui, ó, que faz um cálice. Esses glicocálices eles podem se ligar a uma outra célula. Então nós temos a membrana plasmática com outra membrana plasmática e elas se conectam para que elas ficam mais unidas e mantenham a estrutura. Primeira função. A segunda função, principalmente, é de reconhecimento das células. Tem um pouco de função por causa dos transplantes e etc., porque é onde uma célula vai reconhecer a outra, principalmente as células de defesa, tá bom? Então, principalmente, os glicocálices têm essa função, ok? Então, nós falamos de todos os componentes da membrana plasmática. Proteínas, lipídios, colesterol, falamos e dos carboidratos. Ok? Alguma dúvida em relação à membrana plasmática que vocês não entenderam, pessoal? Podem perguntar. A aula é um pouco longa, realmente, mas não me deixe falando sozinho, pelo amor de Deus. Senão eu vou continuar aqui, gente. Por hora tudo certo? Ok. Tranquilo. Aqui ele fala as funções, ó. As funções aqui é muito repele ânions, o glicocálise também, mas principalmente, ó, fixa uma célula a outra, pode funcionar como receptores, ok? Então, as principais funções do glicocálise é outras, tá? E agora, nós vamos falar de cada organela. Mas, relaxa, a gente vai ficar mais simples um pouquinho. O que acontece? As mais importantes são retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos e peroxissomos. O que acontece? Eu falei que tem a célula e dentro da célula tem as suas organelazinhas. Então, nós vamos falar primeiramente do retículo endoplasmático. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque assim, parece algo. Ai, qual que é a importância, né? É muito importante. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu vou lá no capítulo 75. Vocês vão ver isso no quarto semestre. E vocês vão ver a importância do que eu vou falar. A produção dos hormônios peptídicos. Vocês vão ter que saber essa tabela aqui todinha, no quarto semestre, mas calma, tranquilo. Olha só isso aqui. Olha como funciona o processo de produção hormonal. A gente tem retículo endoplasmático trabalhando, nós temos aparato de Golgi e vesículas secretoras. Então, a função desses organelos são extremamente importantes. E eu vou falar certinho para vocês, tá? Vamos começar falando do retículo endoplasmático. Vamos voltar aqui. Olha o tanto de coisa que nós já falamos, pessoal.
vamos falar do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele, basicamente, ele é... Cadê? Ele é essa estrutura aqui. Esse é o retículo endoplasmático, que ele tem duas porções, vamos dizer assim. Vamos dividir ele aqui no meio, ó. Nós temos a porção que possui esses pontinhos, que são os ribossomos. Olhando para esse aspecto, a gente chama ele de retículo endoplasmático granular, que nome horroroso, ou retículo endoplasmático rugoso. E nós temos essa outra metade, que é o retículo endoplasmático agranular, ou retículo endoplasmático liso. E o que é o retículo? O retículo endoplasmático, ele é basicamente, vamos colocar aqui, uma extensão da membrana nuclear. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos colocar retículo endoplasmático. Vamos ver se a gente acha uma imagenzinha bacana. Aqui, ó. A gente consegue ver aqui que esse aqui é o envoltório nuclear, embora a imagem está um pouquinho pequena. Vamos ver esse aqui. Acho que dá para ver mais. Ó, esse aqui é o envoltório nuclear e aqui dentro está um núcleo. Você pode ver que tem uma abertura do poro aqui, do envoltório nuclear, e já começa o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, tem outras imagens melhores aqui, ó, essa aqui foi o envoltório, e já começa o retículo. Ó, envoltório, e já começa o retículo. Então, a gente pode falar que o retículo endoplasmático é uma extensão do envoltório nuclear ou da membrana nuclear. Ok? O retículo endoplasmático é uma extensão. E o que faz principalmente esse retículo endoplasmático aqui? O retículo endoplasmático rugoso, como possui muitos ribossomos, e é por isso que eu falo que esse capítulo é longo, porque o Guyton complica demais. Se eu já falo que o retículo endoplasmático rugoso, que possui ribossomos, os ribossomos vão fazer o quê? Sintetizar proteína. Então, o que acontece? Os ribossomos que se encontram aqui dentro, aqui em cima, tudo grudadinho ao retículo endoplasmático, sintetizam proteínas e jogam essas proteínas aqui dentro do retículo endoplasmático. E esse retículo endoplasmático, ele começa a fazer algumas mudanças. Se tiver muito grande essas proteínas, enfim. Mas, a princípio, o retículo endoplasmático, ele vai fazer algumas manipulações no conteúdo que tiver ali dentro. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é receber essas proteínas feitas pelos ribossomos, e também ela é como se fosse o correio. Ela manda essas proteínas para determinados locais da célula, ela distribui. Ok? Então, a função do retículo endoplasmático, lendo, o que ela faz? Cadê? Elas são escoradas na função onde estão numeradas as partículas dos ribossomos. E ela vai distribuindo e vai sintetizando vai modificando molecularmente essas proteínas. E o que o retículo endoplasmático liso faz? Eu coloquei aqui, ó, até aqui, eu estava estudando na aula para vocês, essa observaçãozinha aqui. O retículo endoplasmático liso, ele realiza síntese de lipídio principalmente. É o retículo endoplasmático liso que sintetiza lipídios. É importante? É importante. Mas eu quero, desde agora, colocar uma nova função do sistema endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. É o quê? Em algumas células, anotem isso, o retículo endoplasmático liso tem como principal função o armazenamento de cálcio. As células do músculo esquelético, as células do músculo cardíaco e as células do músculo liso. Nós vamos ver que tem diferenças no retículo de cada uma delas, mas todas elas têm a capacidade de armazenar cálcio. Ok?
No caso dessas células do músculo liso, do músculo cardíaco, do músculo esquelético, qual seria a função do cálcio? Realizar contração. Então, além de sintetizar lipídio, que é importante sim, em algumas células possui a maior importância, que é armazenar cálcio. E no músculo liso, nós vamos ver que existem mudanças na nomenclatura. No retículo endoplasmático dos músculos se chama retículo sarcoplasmático. É a mesma coisa, porque sarco vem de músculo. Mas o retículo endoplasmático é a mesma coisa que retículo sarcoplasmático. Tá bom? E é essa a função do retículo endoplasmático liso. Ele fala que é para a síntese de lipídio, mas também principalmente para cálcio, armazenamento de cálcio em algumas questões. Tá bom? Isso é um conceito que já para vocês ficarem, para quando vocês verem a primeira vez, como assim retículo endoplasmático? Mas já uma introdução a mais para vocês já lá na frente pegarem essa informação de primeira, tá? Complexo de Golgi. Agora sim, o complexo de Golgi, o que ele faz? Ele, agora sim, eu vou mostrar essa imagem que eu tinha separado do Silverthorne aqui. Nós temos aqui, ó, o Silverthorne é maravilhoso, as imagens do Silverthorne. Ele é um Guyton simplificado. Ele fala algumas coisas com a linguagem muito, muito, muito simples, mas o defeito dele é esse, porque, tipo, algumas coisas ele não fala, porque é muito complexo, ele acaba não falando. Mas as imagens, e se você tiver alguma dúvida de conceito, é maravilhoso esse livro, tá? Então, vamos integrar a informação. Nós temos aqui, ó, a produção de uma proteína, e essa proteína, ela vai para o retículo endoplasmático. Mando sim, eu mando lá no grupo. O Guyton e o Silverthorne, tá? Vou mandar sim. O que o retículo endoplasmático liso faz? Principalmente, ele faz vesícula. Isso aqui já é o retículo endoplasmático. E ele pega essas proteínas que foram jogadas para ele e faz um empacotamento. Perfeito, Victor. Ele faz o empacotamento e manda para o complexo de Golgi. Só que o que acontece? O complexo de Golgi, quando o complexo de Golgi recebe essa proteína, ela já não é feita, como por exemplo a insulina. A insulina, ela não é sintetizada como insulina. Ela é sintetizada como pré-insulina. O que isso significa? Significa que ela é uma proteína muito grande. Proteína muito grande não tem função. Nosso corpo trabalha com as menores unidades de massa, peso molecular. O que principalmente o nosso complexo de Golgi realiza? Ele começa a quebrar. Aqui dentro existem várias enzimas proteolíticas que começam a quebrar essas proteínas até formar uma coisa chamada... como que é o nome? Uma substância ativa, que tem uma substância funcional. De pré-pró-hormônio para pró-hormônio, aí se tornar um hormônio. De pré-insulina para pró-insulina para insulina. Ah, Gustavo, isso não tem importância? Isso aqui é a mesma imagem que eu mostrei para vocês lá de endócrino. Vocês têm que ter essa base por como que funciona o retículo endoplasmático. O que ele faz? O que o complexo de Golgi realiza? Essas substâncias realizam um empacotamento. Suponhamos que isso aqui é a adenohipófise. Vai, imagina qualquer hormônio proteico, vai GH. Suponhamos que essa imagem aqui seja uma célula da hipófise, ela gera aqui dentro uma vesícula secretora, o complexo de Golgi faz uma vesícula secretora, e aqui dentro tem o GH. E aí ele secreta, já na sua forma ativa. Na sua forma ativa. Ele não iria secretar na sua forma gigantesca, porque não tem função. O peso molecular é muito. Como é que vai atravessar a membrana? Como é que vai se ligar ao receptor? Então, ele quebra. O aparato de Golgi, principalmente, quebra moléculas, gera empacotamento. Ok?
Aqui ele descreve bonitinho, ó. Os ribossomos ligados ao retículo endoplasmático direciona para o lumen, ou seja, para dentro do retículo, a proteínas para empacotamento. Esse empacotamento vai para dentro do aparato de Golgi. Ó, as proteínas são modificadas pelo lumen do retículo endoplasmático, mas também são modificadas no aparato de Golgi, tá? Gente, não tenha uma ideia muito é isso, é isso, é isso. Se só o livro só fala que não, só realiza clivagem no retículo endoplasmático. Não fica só com essa informação. Outros livros também falam que o aparato de Golgi, principalmente, é quem faz isso. Por quê? Porque ele tem uma área maior do que o retículo. Ele tem essas voltas que aumentam como se fosse o tamanho dele, então ele tem mais tempo para trabalhar nessa clivagem. Então, os dois podem realizar clivagem de proteínas para diminuir o seu tamanho molecular. As vesículas do retículo mandam para o aparato de Golgi. O aparato de Golgi realizam algumas vesículas brotam dessas cisternas, movendo de forma retrógrada, ou seja, para ficar ali, se for síntese de lipídio ou alguma outra substância, mas se for para secretar, outras vesículas secretam os seus conteúdos, né, na forma de exocitose. Tá bom? Então, a função do retículo endoplasmático e do aparato de Golgi, principalmente é essa, e é muito importante na endocrinologia. Tá? Para você entender como que funciona as sínteses. Vocês vão me agradecer no quarto semestre. Tá? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, complexo de Golgi, ó, gera vesículas, e aqui embaixo ele fala no vesículas secretoras. Por que é feito as vesículas secretoras? Pelo aparato de Golgi. Se isso aqui, ele fala aqui, ó, grânulos secretores nas células do pâncreas. Que o pâncreas é endócrino e exócrino. Aqui, sei lá, pode ter enzima aqui, pode ter insulina, pode ter glucagon, feito pelo complexo de Golgi, é expulso para a corrente sanguínea ou por algum duto, tá? Os lisossomos. Os lisossomos, eles são enzimas muito, muito importantes e muito perigosas. Os lisossomos, eles precisam, o principal que eu falei, que existe membrana nas organelas, os lisossomos, eles constituem o sistema digestivo intracelular. O que o lisossomo faz? Quando adentra alguma substância dentro da célula, o lisossomo engloba essa substância e começam a degradar essa substância. Seja estruturas celulares danificadas, ou seja, uma organela velha, uma mitocôndria velha, se ela não está mais prestando, o complexo de Golgi degrada. Partículas de alimentos que foram ingeridos pela célula, proteína, carboidrato, materiais indesejados como as bactérias. Então, os lisossomos é muito importante porque ele que mata quem entra dentro da célula ou que degrada. Tem importância do lisossomo? Tem, por exemplo, na tuberculose. Existe uma falha dos lisossomos, dos macrófagos, que não conseguem matar o bacilo de Koch, né, que é o Mycobacterium tuberculae, enfim, a bactéria da tuberculose, o macrófago, o lisossomo dele falha, e aí é onde as bactérias começam a se proliferar. Tá? Então, é muito importante. E qual que é a outra importância? A outra importância também é a sua... Existe mais de 40 enzimas dentro do lisossomo. E essas enzimas ficam envoltas na sua membraninha, chamada hidrolases, principalmente. As hidrolases são enzimas muito perigosas. E o que acontece? Essa membrana não pode romper dentro da célula. Vamos voltar naquela imagem que tem todas as organelas. Aqui. Não, essa aqui não, é a outra. Imagina o lisossomo. Eu mencionei isso para vocês. Aqui existe mais de 40 tipos de enzimas. Imagina se essa membrana romper e essas enzimas caírem dentro da célula. Elas vão começar a quebrar tudo, degradar tudo, matar a célula. E é o que acontece, por exemplo, na pancreatite. A pancreatite é o quê? A gente tem enzimas do pâncreas que era para ir para o duodeno, quebrar proteínas, e por alguma obstrução
não conseguem entrar no pâncreas. E aí ficam acumuladas no pâncreas e começa a degradar o pâncreas em si. Ok? É o que acontece. Então, a grande importância do lisossomo é essa, é o aparato digestório da célula muito importante, tá? E perigoso, tá? Ele mata bactéria, mata tudo que entrar, ok? Vamos lá. Essa aula é um pouquinho longa, mas vocês vão conseguir. Peroxissomos. Eu não vou enrolar muito. O que o peroxissomo faz? O peroxissomo, ele converte substâncias tóxicas em não tão tóxicas. Se uma substância é muito tóxica para a célula, ela converte em uma substância que não vai causa dano, mas não tão perigoso. Como, por exemplo, o álcool. O álcool do final de semana do carnaval, vocês só não morreram de como alcoólico porque o peroxissomo de vocês converteram esse álcool, porque lembra que o álcool era uma das substâncias que entravam na membrana plasmática, que era lipídio, oxigênio, CO2 e álcool. O álcool ele adentra muito facilmente dentro da célula. Só que o álcool faz mal para a célula. E o que acontece? O peroxissomo transforma esse álcool em algo chamado acetaldeído, que não é tão tóxico. Ok? Então é isso que o peroxissomo faz. Converte toxinas em menos tóxicos. Tá? É essa a importância do peroxissomos. Vesículas secretoras, já falei. Ela é criada pelo complexo de Golgi e ali vai ser jogada para fora como exocitose. Tá bom? Isso aqui são as vesículas secretoras, ou grânulos secretores. Gente, as mitocôndrias, basicamente todo mundo sabe qual que é a função das mitocôndrias. As mitocôndrias, elas possuem a sua membrana também, e elas são as principais responsáveis pelo seu metabolismo, pela sua respiração celular aeróbica. É ela que pega as menores unidades de nutrientes, glicose, aminoácido e ácidos graxos, e converte em ATP. ATP é moeda de energia da célula que usa. E as quantidades, ele fala bem aqui, ó. Aqui, ó. Células que precisam de muito ATP, como, por exemplo, os cardiomiocitos e células musculares podem aumentar o número de mitocôndrias dentro da célula. Agora, se eu sou sedentário, se não faço atividade, eu não preciso de tantos. Existe mais mitocôndrias do que o normal, mas mesmo assim eu não preciso aumentar o número. Agora, outras células que não têm tanta metabolismo, como a de adipocitos, por exemplo, existe poucas mitocôndrias. Tá bom? Então, basicamente é isso que ele fala. Elas se autorreplicam e, inclusive, pode aumentar a massa da mitocôndria se eu precisar de muita. Ok? Ele fala aqui, ó. As mitocôndrias estão em todas as áreas do citoplasma e o número varia de 100 até vários milhares, dependendo da quantidade de energia da célula. Células com músculo cardíaco utilizam grandes quantidades de energia e tem muito mais mitocôndrias do que adipocítos que não usam tanta. Então, tem consome menos energia e, portanto, menos mitocôndrias. Ok? E é ela que vai fazer o ATP. Tá bom? Não tem muito o que enrolar, é isso. É ela que faz o seu metabolismo aeróbico. E na segunda-feira, alguém perguntou para mim sobre o lactato. O que acontece? Quando nós temos algum problema que não chega oxigênio na célula, a mitocôndria muda o seu metabolismo para anaeróbico. Utiliza o que ela tem, proteína e lipídio. E aí gera um metabolismo anaeróbico, e no lugar de gerar oxigênio e ATP, gera um oxigênio, mas também gera lactato. Então, é esse o grande problema do metabolismo anaeróbico. Porque o lactato, vice que se chama ácido lático. E o ácido lático é ruim, porque é um ácido, acaba acidificando o meio. Ok? Então, basicamente, a mitocôndria faz o metabolismo aeróbico e, em casos de patologia, metabolismo anaeróbico. Tá bom?
A parte que o Gaia começa a bugar. Ele começa a repetir a função do retículo. Vocês vão reparar. Da função do retículo endoplasmático, da função do complexo de Golgi. Citoesqueleto, eu já falei para vocês, o que é o citoesqueleto? Citoesqueleto é quem mantém a arquitetura da célula. Cadê o nosso citoesqueleto bonitinho? É isso. Eu falei quais são os 3 tipos. Intermédio, de actina e microtubo. Tá bom? Isso é citoesqueleto. Não tem muita. E varia por uma célula. O citoesqueleto de um espermatozoide é igual ao citoesqueleto de uma célula gástrica? Não. Varia de célula para célula o citoesqueleto. No entanto, células de histologia cúbica, pseudoestratificada, plana, são essas, né? Que é a péssima histologia. Mas varia o seu citoesqueleto. Tá bom? Ele começa a repetir. Fala dos microtúbulos de novo. Fala de actina de novo. Enfim, aí ele dá um exemplo aqui. O núcleo. Lá no primeiro parágrafo ele já falou. O que o núcleo tem? O núcleo é onde possui nossos genes. Tá? É ele que faz a meiose, a mitose. É ali que está a nossa genética. Possui os nossos cromossomos. É ele que faz a síntese, que manda fazer a síntese de proteínas. E, infelizmente, nós não vamos abordar o capítulo 3, porque vocês vão ter genética esse semestre, no terceiro semestre. Tá? A função do núcleo é essa. E só uma modo de curiosidade, o núcleo ele não é fechadinho, ele tem os seus poros, tá vendo? Ele é todo com poros aqui. Para passar informação, RNA mensageiro, por exemplo. E vocês estão vendo isso aqui, ó? Dá para vocês verem, ó. A gente tem a membrana nuclear e aqui, ó, estende, ó. Quem que seria aqui? Seria o retículo endoplasmático, que é uma extensão da membrana nuclear. Tá bom? Aí aqui ele começa a comparar os diferentes tipos de células viventes. Né? Vírus, que não é uma célula vivente, mas enfim, vírus. É óbvio que um vírus vai ser menos complexo do que uma bactéria, e é óbvio que uma bactéria vai ser menos complexa do que uma célula. Ele começa a falar dessas funções aí, mas não tem tanto. E aqui que realmente é ligeiramente importante, que eu não vou perder muito tempo com vocês aqui, e é algo simples. Endocitose. A endocitose é o ato da célula comer algo. A célula, geralmente, ela se alimenta bem por meio da difusão, que é a difusão de oxigênio, né? Difusão de lipídios, através de canais que são hidrossolúveis de íons, de aminoácido, de glicose. Ok? Mas existem moléculas que são muito grandes, que não cabem. Não dá para passar. E nossa célula utiliza endocitose. E existem 2 tipos de endocitose. Então, veja, a endocitose, você está falando geral. Você está falando geral. O que é endocitose? É o ato da célula abraçar algo. Existem 2 tipos de endocitose. Existe. Vamos fazer um novo aqui. Existe endocitose. Minha voz já está começando a falhar. Existe a endocitose chamada pinocitose. Existe a endocitose chamada fagocitose. Qual que é a diferença? A pinocitose são moléculas, exatamente, são moléculas, a pinocitose são moléculas grandes o suficiente para não passar na membrana plasmática, porém são moléculas. Não são substâncias muito complexas, são menores. Então a nossa célula utiliza a pinocitose para agarrar essas moléculas. E a fagocitose. A fagocitose não são mais moléculas, são proteínas, são substâncias muito maiores. Chegam a ser até células. O que é, por exemplo, um macrófago?
o macrófago ele consegue fagocitar uma bactéria que relativamente é gigante, consegue fagocitar até uma célula morta, ou uma célula que já está quase morrendo. Então, a pinocitose, quando um professor falar o que é endocitose? Endocitose é o ato de englobar. Mas está perguntando o que, professor? Pinocitose ou fagocitose? Pinocitose são moléculas pequenas. Fagocitose são substâncias, são células, são bactérias gigantes. Só que ambos utilizam o mesmo mecanismo, basicamente. A gente só está mudando, é o mesmo mecanismo. De que forma? Se for pinocitose, é uma molécula pequena que se aderem a esses receptores aqui. E o que acontece? Aqui embaixo nós temos uma substância chamada clatrina. A clatrina, quando esses receptores ativam a clatrina, ela começa a se invaginar. Quando você fala que algo está invaginando, ela começa a afundar. E o que acontece? Ela começa a invaginar e ela começa a se fechar. Mas veem que a membrana plasmática não fica em contínua. Ela começa a invaginar aqui, mas essas duas começam a se aproximar e fecha a membrana plasmática novamente. E aí a clatrina é ela que fecha e engloba. A mesma coisa, e nós temos a actina e miosina aqui, que são contráteis. Então a gente tem a clatrina, a actina e miosina fechando, fazendo essa endocitose. A fagocitose é a mesma coisa. Nossa, eu acho que eu esqueci de... Peraí. Ah, não, tá certo. Eu já tô pensando em outra coisa que eu tava falando. Mas, enfim, é isso. A fagocitose é a mesma coisa. Mas, em vez de ser só essa molécula, sei lá, é uma bactéria gigante. Tá? E aí, é lógico que a representação vai ser muito maior. E o que acontece? Dependendo, a fagocitose, ele fala aqui, ó, são partículas muito grandes em vez de moléculas. E quem faz isso? Macrófago e neutrófilo, principalmente. Ele faz o quê? Ele pode fagocitar uma bactéria, uma célula morta ou resto de tecido. O resto de tecido é muito grande. Ok? Então é isso. E o que acontece? Aí entra a função dos lisossomos. O macrófago fagocitou uma bactéria. O que acontece? Vai fagocitar, vai gerar uma vesícula pinocítica ou fagocítica, ou seja, o que ele criou aqui foi uma vesícula. Agora, englobou molécula pequena, é uma vesícula pinocítica. Englobou uma bactéria, é uma vesícula fagocítica. E aí os lisossomos pegam, através dos receptores, eles detectam, e os lisossomos se fundem com o conteúdo dessa vesícula. Poxa, a célula fagocitou uma bactéria. Eu não vou matar essa bactéria? Não, eu vou matar. Então os lisossomos adentram e começam a quebrar essa bactéria, matar essa bactéria. Se eu tiver uma falha disso, vamos ter uma falha no sistema imunológico, como é o caso da tuberculose, por exemplo. E aí, tá, matou a bactéria, gerou a fezes, né? Gerou, como é o sistema digestório, gerou o cocôzinho, vai excretar isso para fora. Ok? Não vamos deixar restos de bactéria aqui. Ele excreta. Isso é o mecanismo de fagocitose e pinocitose e o mecanismo de digestão com os lisossomos. É muito simples, tá? Não tem muito segredo. Ele fala que a regressão dos tecidos e da autólise, a própria célula sabe quando está morrendo. Ativa receptores intracitoplasmáticos. Eu não vou lembrar o nome. Existem receptores para dano. A célula vê, eu estou morrendo, eu só tenho mais um dia de vida. Ativa os próprios lisossomos para degradar essa célula. E os tecidos também, os próprios lisossomos, os próprios macrófagos acabam degradando esses tecidos, que é o que acontece, por exemplo, na hipotrofia. Quando a gente está musculosão, não fazemos mais exercício por um período, eu falei hipotrofia, meu Deus, na atrofia, é que eu lembrei de hipertrofia, a atrofia começa a degradar, matar essas células, as células vão regredir de tamanho, algumas morrem, outras apenas diminuem de tamanho. É o que acontece na regressão de tecidos. Períodos de longa inatividade. Até no capítulo 6 nós vamos abordar uma pessoa que é atleta e acontece um acidente,
e aí fica paraplégico. Os membros vão se atrofiar. E é uma atrofia por desuso. Quem faz isso? Lisossomos e a própria célula mesmo começa a consumir menos energia e por si só vai atrofiando, tá? E aqui, autofagia, que é quando o lisossomo acaba comendo, comer significa comer-se, organelas que estão em desuso, mitocôndria não vai mais usar, degrada, retículo endoplasmático degrada quando está em desuso. Ok? Aqui, ó, esse aqui é o autofagossomo. Engloba uma vesícula na mitocôndria, no retículo endoplasmático, nas proteínas que não usa. O lisossomo se adentra, degrada mais ainda e gera resto de células e joga isso para fora, tá bom? E aqui, olha que loucura o Gaito. Funções do retículo endoplasmático, a gente já não falou? Por isso que o capítulo é longo, por causa disso, mas eu não vou ficar repetindo. Função do retículo endoplasmático, função do aparato de Golgi, ó. Eu começo a falar de novo, tá? Vesícula secretora, vesícula secretora, é isso, tá? Mitocôndrias, ele começa aí a falar os menores unidades dos nutrientes e gera algo que vocês vão ver em bioquímica, que é o ciclo de Krebs, que é um inferno, mas ele gera no final ATP, tá? O Gaito, ele começa a ficar doido, Diego, ele começa a repetir as coisas. Aí ele fala da estrutura do ATP, isso é muito, vocês vão ver em bioquímica, tá? Mas qual que é a principal função do ATP? Qual é a principal? Trabalhar nos principais mecanismos que usam energia. Quais? Transporte de substância através da membrana. Como, por exemplo, contratransporte e etc., que usam energia para trazer íons. O que a gente acabou de falar, pinocitose e fagocitose não é um transporte através da membrana? A pinocitose e a fagocitose precisa de ATP, gera gasto energético. Precisamos de ATP para fagocitar. Síntese de componentes químicos. Se a gente vai sintetizar algo, a gente precisa de energia. Função mecânica. A contração precisa de um ATP imenso para fazer uma função mecânica. Função ciliar, que a gente vai ver, que a gente tem células ciliadas, o nosso espermatozoide, as trompas precisam de ATP para funcionar as suas fímbrias e seus cílios. Tá bom? Então, o ATP se utiliza nessas funções que necessitam de energia, tá bom? Aí cita um exemplo, ó, fornecer energia para transportar sódio, promover energia para fazer síntese de proteína, promover energia para fazer contração muscular. Ok? É isso. Aí, dependendo, por exemplo, a gente vai falar de sistema renal, o sistema renal usa 80% do ATP só para reabsorver íon. E é muita mitocôndria. Lembra que a gente falou que as mitocôndrias, dependendo do local, existem muitas quantidades e poucas quantidades? Na célula renal, nas células espessas renais, existem quantidades gigantescas de mitocôndria para manter a necessidade energética. Tá bom? E aqui ele fala, ó, as principais funções do ATP: transporte da membrana, síntese proteica e contração muscular. Tá bom? E existe 2 tipos de locomoção celular que já estamos acabando. Através de movimento ameboide e através de cílios. Os dois usam ATP. Começa por aí. São movimentos, são mecanismos que requerem gasto energético. Eu não vou muito me adentrar no mecanismo, mas o que acontece? Quem faz mecanismo ameboide? Principalmente as células de defesa, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, que o movimento deles é como se fosse, eles têm essa região aqui, ó, que ele se liga no tecido. Então, a gente tem uma superfície e os pezinhos, que são os pseudópodos.
que são pseudos pés. Eles se conectam e, em vez de eles caminhar assim, a região traseira da célula começam a ir para frente. E aí ela conecta de novo e se chama locomoção ameboide, porque parece a maneira de como uma ameba se locomove. E eu achei aqui uma imagem bem legal para você entender. Não é uma célula humana, tá bom? É uma ameba, de fato. É uma ameba, um outro ser vivo. Mas para vocês entenderem como que é esse movimento ameboide, eu separei para vocês aqui, ó. O jeito que eles andam, que eles se locomovem é muito engraçado. Ele vai se espalhando, parece uma ameba. Tá? Isso é um movimento ameboide, tá vendo? E quem faz isso? Macrófago, principalmente células de defesa. Se isso aqui fosse um macrófago, lembrando que não é, ele ia fazer, se isso aqui fosse uma substância, um patógeno, ele ia se fazer o seu endossomo, ia fagocitar e ia andar com um ameboide até procurar uma outra coisa para ele fazer na vida. Tá? Então, isso é o movimento ameboide. Ó. Muito legal. E as células utilizam isso. Tá? Movimento ameboide. Tá? Vamos só tomar esse videozinho. O jeito que eles andam se espalhando, pode ver que a região traseira dele, essa região traseira que está se movimentando. Ele conecta e a parte posterior dele que vai se arrastando. Esse movimento ameboide. E o último, que é os cílios, tá? Não tem muito segredo. Os cílios, principalmente no espermatozoide. É um minuto de ameba. No espermatozoide, nas trompas de falópio, no trato respiratório, esses cílios, quando é no espermatozoide, a função é movimentar, ok? Tranquilo? No aparato respiratório, a função é expulsar patógenos. Quando nós falamos de patógenos, a gente está falando de poeira, bactéria. Então, os cílios, eles jogam para cima e os cílios nasais jogam para fora. Então, eles batem para cima e para fora para expulsar o que a gente inspira de patógeno. As trompas de falópio movimentam o óvulo em direção à cavidade uterina. E o espermatozoide, ele funciona para adentrar todo o trajeto uterino. Esses são movimentos de cílios e os ameboides, e quem usa isso, todos eles usam o ATP. Tá bom? Aqui está aqui, ó, movimento para frente e para trás, ok? Esses cílios aqui, que é mais molecular. Precisa, para que esse cílio funciona? Para ele funcionar, o que precisa? ATP e condições iônicas apropriadas. Como, por exemplo, o cálcio, porque o cálcio gera contração e o cílio funciona. Tá bom? E acabou, pessoal, esse capítulo gigantesco. E acabou. Essa aqui é a bibliografia do Guyton traz, mas enfim. E a gente terminou o capítulo 2, que é um capítulo enorme, com muitos detalhezinhos. E é isso. No finalzinho eu mesmo me sabotei, mas acabou que não deu muito problema, não quebrou tanto raciocínio. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida que vocês não entenderam? Se vocês querem que eu volte a explicar? Controle adaptativo? Posso. O controle adaptativo, Vitor Hugo, ele é um tipo de feedback, mas o que acontece? Existem certos movimentos que nós fazemos que são tão rápidos que não dá tempo do nosso sistema nervoso integrar. E eu posso te dar vários exemplos. Eu vou passar vergonha de novo, Diego. Eu fui falar na sala, na segunda-feira, que eu sabia digitar sem ver, aí eu fui tentar digitar, aí eu não consegui. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos abrir aqui, ó, e eu vou começar a tentar digitar aqui, ó. Para mim digitar, o movimento de digitar é tão rápido. Olha, Gustavo, eu estou olhando para a câmera, ó. Henrique, Garcia e Siqueira. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Ó, o Gustavo eu acertei, o Henrique eu acertei, aí eu escrevi Farcia e o Siqueira eu acertei. Só que esses movimentos que eu estou fazendo são tão rápidos que não dá tempo de integrar no meu sistema nervoso central. Porque por mais que existam fibras neuronais
que conduzem a uma velocidade muito rápida, eles são muito rápidos, os movimentos. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que o sistema adaptativo é aquela frase linda que a gente fala que a prática leva à perfeição. Quanto mais você treina, mais o seu cérebro corrige esses erros. Gustavo Henrique Farcia. A próxima vez que eu fazer isso, tentar escrever Garcia de novo, eu vou errar. Mas a próxima que eu vou tentar fazer de novo, eu vou errar até que eu acerto. E são movimentos rápidos que o nosso cérebro corrige antecipadamente. Porque não dá tempo de integrar no nosso sistema nervoso central. Então, isso é o controle adaptativo, é a prática leva à perfeição. Quer ver outro erro? Tocar violão. No meu caso, eu toco violino. Os movimentos são muito rápidos, mas tem a hora que você vai tocar violão, você troca pro Fá, pro Sol, pro Lá, você nem vê você tocando, porque você já sabe antecipadamente e já realizou as correções, porque no começo vai para fazer uma pestana, nossa, é uma dificuldade, mas depois você faz automaticamente. Então, o controle adaptativo são as correções antecipadas dos movimentos rápidos. Isso falando de uma maneira geral. Quem faz mais isso é o cerebelo. No quarto semestre, tomara que você consiga ver isso em neurofisiologia. Mas o cerebelo é quem mais faz isso. É ele quem corrige antecipadamente o que a gente pensa. Tá? É ele quem faz essas correções instantâneas. Entendeu? Isso é controle adaptativo. Adaptativo, por que adaptativo? Porque ele se adapta aos erros. Ele se adapta aos erros, vai. E aí ele vai se adaptando na próxima vez. A gente vai ter Garcia. Entendeu? Isso é adaptação adaptativa. Tá? Perfeito, pessoal? Cansado? Eu acho que cansou um pouquinho, ainda mais EAD. Mas segunda que vem vai ser presencial. Tá bom? Alguma dúvida? Diego, gravou a aula? Você me manda, eu edito e aí eu coloco no YouTube. Tá? Obrigado, pessoal. É isso. Ok? Pode encerrar, Diego. Pessoal,